Alô, alô, testando. É, Como meu amigo Ibert já deu uma introdução no nosso trabalho, eu vou explicar mais agora a parte do R. Eu fiz o código junto com ele, pegando nossa base de dados, os dados de exportação do RN de 2019. A gente pegou os dados vindo do valor que é lucrado com a exportação, o valor como é de quantas toneladas foram exportadas daquele produto e a variação média da exportação, variando de mês a mês. Então, a gente primeiro, inicialmente, eu boto uma variável read.csv2. A diferença do CSV1 para o CSV2 é porque no final o padrão do CSV1 é o CEP, o separador fica sendo a vírgula e o decimal fica sendo o ponto. Aí no caso eu usei o CSV2, que fica como ponto e vírgula para o separador, e o decimal como vírgula, porque isso vem do CSV. Quando eu vou expor para o CSV, ele me pergunta qual vai ser o separador e qual vai ser o decimal. Então inicialmente a gente vem aqui, dá um Ctrl Enter, ele pegou os dados, já apareceu aqui, bota na variável, e aqui, aqui embaixo, no nosso terminal, a gente vê que eu fiz a variável dólar, peso e variação, né? Eu botei as três colunas e todos os dados bonitinho. Aí na primeira parte, eu assimilo cada coluna dessa com uma variável. A coluna dólar na variável dólar, a coluna peso na variável peso e a coluna variação na variável variação. No caso, vão acabar se tornando arrays, porque eles, quando são assimilados, como são vários dados, eles viram arrays. Dou um Ctrl Enter, pronto. Aí ele já identificou aqui. São arrays de 1 a 31 dados. Aí vou pegar a primeira parte fazendo um comparativo de dólar e peso para gerar uma regressão linear. Primeiro eu faço aqui, eu ploto. Aí ele já apareceu os dados da nossa comparação de dólar e peso. Eu vou aqui, gero um grid, tá muito clarinho aqui na minha tela, mas ficou. Gero um LM de dólar e peso, a regressão linear dessas duas, e boto na variável. Ele já identificou. Aí eu vou traço uma linha modelo da regressão. Pronto, aí já apareceu uma linha de regressão linear. Fica muito próximo porque os dados são muito próximos desse valor, então fica sempre nesse traçado. Quando eu botei aqui para mostrar a variável, o modo regulador, aí ele mostra aqui, ele dá um cal e mostra a interseção e o peso. Aí eu peço para fazer o coeficiente de correlação de dólar e peso. Aí ele dá 0,26, que é 26%, e a correlação de dólar-peso ao quadrado, que dá 0,06. No final eu ploto, faço um plot de dólar e variação, um grid, e sim, eu estou começando a parte de dólar e variação. Eu fiz o gráfico de dólar e variação aqui no caso. Aí dou um modo regulador com a regressão linear e traço o upline. A diferença é só que ele vem para cima. Aí eu boto para aparecer aqui o modo regulador e faço a correlação. No caso, um deu menos 0,25 e o outro deu 0,065. Na segunda parte aqui do meu código, eu transformo o dólar e peso em data frame, verifico se eles são frames, ele retorna true, apresento a regressão linear de dólar peso, como já fiz, apresento aqui de novo no nosso terminal, peço um sumário disso, ele faz um sumáriozinho da comparação de dólar peso.
Aí eu pergunto se é uma lista, ele retorna que é verdadeiro. Os names da regressão, ele apresenta todos os names. Aí eu faço regressão 50 values, regressão residuals, regressão coeficientes. Eu ploto essa 50 values e resíduos. Eu peço um histograma, eu vejo se é classe. A classe é variação de é o LM, e eu ploto isso de novo. Aí ele pede para apertar Enter para apresentar os gráficos. Aí apresentou o primeiro gráfico, que é Residuals versus 50. Apresentou o normal QQ. Apresentou Scale Location. Apresentou Residuals versus Leverage. E acho que terminou. Deu só um warning aqui que deu um erro aqui. É normal. Aí eu também fiz baseando no dólar e variação. Eu fiz a mesma coisa, data frame, vejo se é data frame, faço a regressão do linear, apresento no terminal, peço um sumário. Isso é comparando dólar e variação. Vejo se é lista, ele retorna que é true, peço os nomes. Aí regressão, fit values, regressão, resíduos, regressão, coeficientes. Ploto isso, aí já muda o plot, ele não é igual ao anterior, porque é o comparativo de dólar e variação. Aí eu peço um histograma, classe regressão, aí ele mostra que é LM e eu peço o plot. Aí ele pede para dar os enter, né? Enter, aí ele mostra o residual versus 50, já é bem diferente. Ele dá o normal QQ, o anterior, se você visse, estava mais para o meio, agora essa formação está mais para baixo. O Scale Location, Residuals versus Leverage, e pronto. E agora, na regressão linear múltipla, eu pego LM com dólar, comparando com peso mais variação. Ele assimila isso e no final eu peço para ele apresentar isso para a gente. No caso da intercepção 7.115, peso 0,02 e a variação menos 24. E é isso, o nosso trabalho é esse. Se olhar aqui os plots, deu Residuals Leverage, né, de dólar variação, Scale Location, normal QQ, Residual versus 50, histograma. Aí aqui já é o do dólar versus peso, Residual versus Leverage, Scale Location, normal QQ, como eu mostrei que varia, Residuals 50 versus 50 também que variou, o histograma que muda pouca coisa aparentemente, e os plots iniciais. Pronto, é esse nosso trabalho. Obrigado.